Muito boa noite, que a doce paz do Divino Mestre Jesus continue em nossos corações, nossas mentes, que possamos verdadeiramente estar em comunhão com eles e com os bons espíritos, e como nos falou Jesus, em comunhão com Deus. E Deus sempre está conosco, e que nós muitas vezes precisamos nos lembrar disso, para nós estarmos com Ele. Dando sequência no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: O que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Bom, aqui nós vemos que Jesus, depois de ter ido em Nazaré, voltou em Cafarnaum e continuou a ensinar nas sinagogas. E aqui ele relata um caso muito peculiar, porque os espíritos desencarnados, porque aqui é interessante, primeiramente falar, aqui nós encontramos nas Escrituras, o homem possesso de um espírito de demônio impuro. Então, veja bem, demônio para nós tem um significado, mas nós estamos lembrando que Lucas era grego, de cultura grega. Então ele está traduzindo um conceito judaico, então está colocando que esse demônio, que nada mais é que um espírito desencarnado, quer dizer, um espírito no estado espiritual. E ele fala que é impuro. Isso significa o quê? Que tem espírito puro e espírito impuro. Tem o famoso daimon de Sócrates, que Sócrates dizia que ele tinha um daimon, quer dizer, o demônio. Só que o demônio dele era bom, era um espírito que estava ajudando ele, era, nós dentro do espiritismo diríamos, um guia espiritual. Tanto é que Sócrates dizia que o espírito não dizia o que ele tinha que fazer, dizia o que ele não tinha que fazer. Interessante isso. Isso era Sócrates que falava. E eu me lembro, por exemplo, que na catequese, quando a gente era criança, os padres ensinavam que todos nós temos, de um lado, um capeta, não? Digamos assim em português, um capeta, e do outro lado temos o anjo guardião. Então, os dois têm a guerra, os dois falam uma coisa boa ou uma coisa menos boa para fazer. Aí nós ficamos no meio. Seria aquela escolha, não é exatamente livre-arbítrio, não é? Livre-arbítrio é uma palavra um pouco mais pesada. Vamos dizer que tem uma escolha. Temos uma sugestão que pode nos prejudicar ou prejudicar os outros, e tem a sugestão de ser boazinho, de fazer o bem e tudo mais. Quer dizer, o anjo da guarda, que depois nos alerta dos perigos e tudo mais. Isso é relatado também no Evangelho dessa forma, não? Que esse espírito, ele estava prejudicando essa pessoa, esse homem. Mas o espírito, ele conhecia Jesus. Ele fala: Tu és o Santo de Deus. Quer dizer, tu és o Messias. Isso
Jesus não queria divulgar, tanto é que fala, não, não vai falar, fica calado, e sai dele. E o Espírito obedeceu. E todo mundo se espantou, porque porque ele sabia que existia isso, mas ninguém conseguia resolver essa questão. Isso que é interessante. Porque muitas vezes, hoje em dia, nós pensamos que acontecem essas coisas estranhas, esses fatos sobrenaturais, fora do plano de Deus. Não, isso aqui é uma coisa natural, que sempre aconteceu e que continua acontecendo. Por quê? Porque faz parte do quê? Bom, faz parte da evolução de cada um. Então, esse homem, no caso, não é para entrar dentro do Espiritismo, que não é o nosso objetivo, mas só para explicar que se a gente tem moral, como Jesus tinha moral, no maior grau possível, né? Pode ser ajudado essas pessoas. E essas pessoas podem se ajudar. Porque se lembra que eu falei, nós temos o espírito, vamos dizer, menos esclarecido, que fala alguma bobagem para fazer, né? E tem o espírito mais esclarecido, que fala de fazer a coisa certa. E nós ficamos no meio para poder escolher entre uma coisa e outra. Né? Então, essa era a situação que Jesus colocava. E também, também uma coisa interessante, isso estava acontecendo dentro do quê? Dentro de um lugar sagrado, que é a sinagoga, onde todo mundo estava lá, provavelmente no sábado, aqui não está especificado, mas nós sabemos que a reunião era de sábado. Então, quero dizer, é no momento certo, no lugar certo, mas também aí tem espíritos menos que esclarecidos. Então fala, não, mas isso aqui não é possível, isso aqui é contra a vontade de Deus. Não, não. E Deus que permite isso. Por qual motivo? Por quê? Porque assim o Espírito, ele deu um testemunho que Jesus era o Messias, que é uma coisa positiva. Agora, vamos ver, quem escutou isso? Será que acreditou que Jesus era o Messias? Será que ele foi atrás de Jesus? Pelo jeito, não fizeram isso. Porque eles ficaram questionando, quem é ele? Mas como é quem é ele? A resposta já foi dada. O Espírito falou, ele é o Santo de Deus. Mas, infelizmente, a pessoa deu, provavelmente, ouvido a outro Espírito, tá? Que falava, deixa de bobagem, quem sabe que está acontecendo isso? Bom, enfim, essa é uma prova que sempre aconteceram as coisas, e está aí nós sabemos escolher, sabemos julgar a coisa certa, a coisa que está dentro da vontade de Deus, para seguir as vontades de Deus. Saindo da sinagoga, então veja bem, isso dá continuidade, então é sábado, saindo da sinagoga, entrou na casa de Simeão. A sogra de Simeão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servir. Agora aqui, mais uma vez, tem uma coisa assim, muito concisa, muito rápida, entretanto, de uma magnitude, eu acho, espantosa. Vamos analisar. Saindo da sinagoga significa o quê? Que era sábado. Ele vai na casa de Simão, porque ele era hóspede de Simão, estava morando na casa de Simão. E a sogra estava com a febre. Aqui ele fala febre, então fala, bom, o que tem? Estava com febre. Mas como é que todo mundo falou para Jesus, olha, ajuda ela? Significa que estava com uma febre muito alta, estava muito doente. Tanto é que ela estava acamada. Não era simples, 38,5. Ele deveria ser mais de 40 de febre, que estava acamado. Aí Jesus conjurou a febre, veja bem. Porque em outro texto, ele falou que Jesus curou, então, para dizer, colocou as mãos, expôs as mãos, como sempre, não. Conjurou a febre.
Então nós podemos entender